tema que nós vamos ministrar hoje fala exatamente sobre isso também. Ele tem por título de Servos antes da cruz, a embaixadores de Cristo hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou. A linguagem bíblica, ela utiliza diversas figuras para descrever o relacionamento da gente com Deus. Servos, passado, no tempo da lei, quem eram os filhos de Deus? Servos, escravos, colaboradores, já em outra etapa, sacerdotes, todos nós somos sacerdotes reais, filhos, diga eu sou filho, amigos, Abraão era amigo de Deus, nós também somos, porque nós o obedecemos, e até embaixadores. Está pegando aí. 2026, atrasado. No Evangelho depois da cruz, Paulo mostra a evolução disso. De servos que obedecem ordens. O que o servo faz? Obedece. Alguma outra coisa? Sim, senhor. Não, senhor. Muito obrigado. Desculpe alguma coisa. Só isso. O servo obedece. De servos que obedecem ordens, nós fomos transportados para embaixadores que representam um reino. Então nós estamos aqui para representar um reino que não é nosso. Nós fazemos parte dele, mas o reino é de Deus. O texto base é 2 Coríntios 5, 17 a 20, depois do 6:1 também. Vamos começar com 5:17, que diz: de modo que se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma nova dimensão, uma nova etapa de vida, é tudo diferente. As coisas velhas passaram, eis aqui todas foram feitas novas. Dentre estas coisas velhas que passaram, a sua condição de servo ficou lá atrás. Hoje eu não sou servo, eu sou servidor, eu sou um colaborador, mas não sou servo, não sou escravo de Deus. E na religião, eles fazem com que você seja escravo de Deus. Agora nós somos filhos em posição. Passamos por um novo nascimento. Você se lembra, no estudo passado da quarta-feira, a respeito do qual Jesus mencionou a Nicodemos em João 3, que é o nascimento da água e do Espírito, não é? A lei passou e agora nós vivemos debaixo da graça divina. Quando a gente passa a pensar em graça divina, a gente pensa em alguma coisa, muita gente pensa assim, infelizmente, é uma coisa que eu recebi e está aí, eu sou da graça. O que significa ser da graça? Ser da graça não é um argumento pura e simplesmente, estou na graça. Paulo nos mostra algo mais profundo. Graça é algo que se vive como novas criaturas que somos. Graça é vida, graça é coisa ativa, não é coisa passiva. Graça não é uma coisa morta, não é uma coisa estática. Estou na graça, sou abençoado, blá, 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 e estou na graça. Não é só isso. Graça é dinâmica, ela tem que entrar em ação, né? Então nós recebemos graça para viver nela, não para ostentar. Graça não é para ostentar, não. Por isso, vamos ao primeiro ponto desse tema que diz, de servos a embaixadores de Cristo. O servo é aquele que obedece sem entender o que está fazendo. O servo, ele obedece porque o senhor dele está mandando, mas ele não sabe exatamente por que está fazendo aquilo que o Senhor mandou. Na Escritura é o Velho Testamento, o servo executa ordens, né? Ele também atua como responsável por seus atos, mas não conhece a totalidade do plano. Em Gálatas 4, 1 a 3, Paulo diz isso. Enquanto o herdeiro é criança, vocês conhecem crianças que são herdeiras de fortunas? Ou já ouviram falar? Sim.
Enquanto o herdeiro é criança, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Que coisa, né? Senão que está sob tutores e curadores até o tempo designado pelo Pai. Assim também nós estávamos em escravidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Uma criança que é herdeira de uma fortuna bilionária ou milionária, não importa. Alguém diz para ela, olha, tudo isso aqui é seu, mas tem que esperar o tempo de amadurecimento para você tomar conta disso tudo. Jesus mesmo afirmou em João 15,15. Jesus disse aos discípulos, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ele só obedece. Mas tenho-vos chamado amigos. Que coisa. Porque todas as coisas que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Ser amigo, ser chamado servo, é inferior a ser chamado de amigo, é ou não é? O servo é amigo? Não, o servo é servo. O amigo é já outra categoria, né? Muito bem. O servo participa da obra, mas não representa o reino. Você pode ver que no sistema religioso, eles falam assim, estou na obra do Senhor. Não é isso? A obra é do Senhor, mas eu sou servo. Não, você é um servidor, você é um filho. Agora, no ponto 2, a gente vê o embaixador. Quem ele é? O representante com autoridade delegada. O que é autoridade delegada? Deus deu a ele a autoridade de representar o reino onde ele estiver. 2 Coríntios 5:20. Assim que somos embaixadores em nome de Cristo. Puxa, isso aqui é tremendo, hein? Como se Deus rogasse por meio de nós, rogamo-vos em nome de Cristo, reconciliar, aqui não tem arrependei-vos dos seus pecados, aqui não tem nada disso. Reconciliai-vos com Deus. Onde é que tem arrependimento? Sabe onde é que tem arrependimento? Na congregação da esquina. Você vai na congregação da esquina, você é chamado à frente, arrependa-se dos seus pecados. Como pode? Se Cristo na cruz, ele já perdoou os pecados. Gente, isso é muito lógico. Você que está me ouvindo aí, se você ainda pede perdão pelos seus pecados, você simplesmente está negando o que Cristo fez na cruz. Então, no mundo antigo, o embaixador, ele falava em nome de outro, ele representava um reino, não alterava a mensagem e não governava. E hoje, a gente vai chegar lá já. Paulo está dizendo que Deus escolheu anunciar a reconciliação de Deus com os homens através de pessoas reconciliadas. Como é que alguém que pede perdão pelos seus pecados pode anunciar o reino de Deus? Não dá, porque essa pessoa ainda não entendeu quem ela é. Ela está no sistema antigo, ela está lá na Escritura, ela está lá atrás, antes da cruz. Então, quando Paulo diz isso, ele está confrontando o autoritarismo humano. O que é autoritarismo humano? Nas congregações de hoje, você chega lá e até pela internet, você já ouviu gente no YouTube dizendo, a minha igreja, você já ouviu o pastor dizendo isso? Lá na minha igreja, as minhas ovelhas. Quando eu estava lá naquele tempo, há um tempo atrás, eu ouvi um negócio desse, aí, pastor, aquilo soava esquisito, eu não tinha conhecimento da graça. Mas a minha ovelha? Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz de Cristo e não a minha. A minha voz aqui, se ela não repetir o que Cristo tem que falar através do meu intermédio, ela não serve para nada. Ela só vai enganar pessoas. Então, Paulo está confrontando líderes cujo evangelho está centrado neles, seja a religião que for.
A pessoa pode ser boazinha, bacaninha, meu amigo, meu amiguinho de infância. O pastor pode ser um cara elegante, muito legal. Mas se ele diz, as minhas ovelhas, eu sou ovelha de Cristo e você também. Eu não tenho autoridade perante você aqui não, eu estou só levando a palavra até você. Por isso Paulo está confrontando um sistema que controla, em vez de reconciliar. A função da igreja é reconciliar as pessoas com Deus, ou levar a mensagem de reconciliação. Mas o sistema hoje em dia, ele é meu. Igreja tal, quem manda lá? É fulano de tal. E a pergunta é, Cristo manda lá? Ele vai dizer que sim para ele não ficar mal, mas não é ele, não é Cristo que manda, é ele. Embaixadores representam, mas não substituem o rei. O embaixador do Brasil, em qualquer lugar do mundo, vou usar o Brasil, podia usar qualquer outro país, sério, vou usar o Brasil, vai. Ele chega lá, ele fala em nome do Brasil, do governo brasileiro, e não o que ele acha. É por isso que muitas vezes você vê um embaixador representando um país lá na ONU, e você olha para o que ele está falando e diz, eu não concordo com o que ele está falando. Talvez nem ele concorde, mas ele tem que representar o que o país dele quer que ele diga. O governo do país dele. O que é que nós representamos? Daqui a pouco a gente chega lá. Nós representamos um governo? Sim. Será que é só eu? Todo mundo me vê como pastor? Tem gente, é pastor Vandir. É o pastor Vandir que é o embaixador. É? Não. Você é embaixador. Você é embaixatriz de Cristo nessa terra. Você é representante do governo de Deus onde você estiver. Que você tem autoridade para isso. Você tem uma autoridade delegada pelo próprio Deus. E você comunica uma mensagem oficial. Qual é a mensagem oficial que nós comunicamos ao mundo, abençoados? Que você é um servo do Senhor? Não. Qual é a mensagem oficial que nós comunicamos ao mundo? Deus abençoe vocês todos, em nome do Senhor Jesus? Não. Qual é a mensagem oficial do governo de Deus que nós comunicamos ao mundo? Você é um abençoado com todas as bênçãos. Você que está na internet, você foi eleito por Deus, escolhido antes da fundação do mundo. Você não é eleito quando o papai e a mamãe se juntaram e fizeram você na carne. Não. Deus sabe quem você é, não só quando você entra na carne através de papai e mamãe, mas Deus já sabe quem você é antes da fundação do mundo. É por isso que Deus disse lá para os gêmeos no ventre da mãe, aquilo é tremendo, e por favor, é tão fácil de entender. O mais velho será servo do mais moço. Amei Jacó. Eles não tinham feito nada ainda. Meu Deus do céu, dá para entender isso? Jacó era um bebezinho no ventre da mãe. O Esaú também. O Esaú apareceu primeirinho ali, mãozinha para fora. E Deus já avisou para ela, para a mãe. Eu amei. Já pensou o que uma mãe ouviu um negócio daquele? Eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. A mãe ouviu aquilo. A mãe vai pensar o quê, meu Deus? Como é que é isso? Não, Deus não faz acepção de pessoas, porque nenhum dos dois havia feito nada. É amor antes da fundação do mundo. Isso é amor de verdade. Então Paulo eleva o entendimento. Somos embaixadores em nome de Cristo. E aqui ocorre uma transição. O servo faz, o filho é. O servo faz, o embaixador é representante. Da função para a identidade. O servo não tem identidade, a identidade dele é obedecer. Fica quieto aí, faz o que eu mando e acabou. O embaixador, o filho que depois é elevado a embaixador, ele passa a ter uma identidade.
Filho é uma identidade. Filho de Deus significa herdeiro de Deus. Está me entendendo, abençoado? É muito fácil entender isso. Da obediência mecânica do servo, o Senhor nos transportou para a representação consciente de seu reino. Não é pouca coisa. Ele não nos tornou apenas filhos, mas nos tornou embaixadores de seu governo. Embaixadores representam, mas não substituem o rei. Eu não posso chegar lá e dizer, a igreja é minha, o reino é meu. Coisa nenhuma, é do Senhor, eu sou o pastor, Ele é o pastor das ovelhas. Ponto 3. Da servidão à filiação. O texto lá que nós lemos anteriormente, 2 Coríntios 5,17, diz o quê? Se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. Antes de ser nova criatura, ele era o quê? Quem não é nova criatura é o quê? Simples, só trocar o nome, nova para velha, velha criatura. O que era uma velha criatura? Era um servo, era um escravo de Deus. Lá no passado, tinha que obedecer à lei de Deus, de mandamentos, obedecer à lei de Moisés. E depois que Cristo morreu e ressuscitou, Ele anulou essa lei para a gente poder viver servindo com a mente. Então, agora eu sou nova criatura. E sendo nova criatura, eu não vivo debaixo de culpa. Capta essa palavra. O servo vive sobre culpa. O servo diz, se eu não obedecer ao meu Senhor, eu estou lascado. Culpa, mandamento. Se eu não cumprir aquele mandamento que está lá na lei, eu estou ferrado. Mas o filho não vive sob culpa. Ele vive em para a liberdade, Cristo nos libertou. A liberdade não significa que o filho vai fazer um monte de bobagens e dizer, eu sou filho, eu faço o que eu quiser. Não é isso. A carne está aí para derrubar os filhos se não agirem corretamente. Por isso que o Espírito tem que dominar a carne. A nova criação não serve para ser aceita. Isso quer dizer o quê? O filho, ele não serve o seu senhor, ele não é colaborador do seu senhor para que o seu senhor o aceite. Ele já está aceito. O filho já é aceito, ele já foi eleito antes da fundação do mundo. O filho serve porque já foi reconciliado. O que eu faço para o meu pai é por amor, não é para conquistar o meu pai. Eu não preciso mais disso. Eu já conquistei o meu pai antes de eu nascer, porque ele me amou antes da fundação do mundo. Agora eu vou amá-lo porque eu sou filho. Só isso. Já abençoado por ele. O servo serve para agradar seu senhor, não é verdade? O filho serve porque pertence ao seu senhor. A diferença? Vamos repetir isso? O servo serve para agradar o seu senhor. Se ele não conseguir agradar, tchau. O filho já agrada ao seu senhor. Ele serve porque pertence ao seu senhor. Ele serve por amor. Ele serve por respeito, ele serve... Amor é a palavra principal, né? O embaixador representa porque conhece o reino. O servo não pode representar, alguém do sistema religioso jamais pode representar o Senhor, porque ele não o conhece. Ele levanta as mãos e diz, Senhor, quero ser como Tu. Senhor, como é que é, Glória? Por favor, Senhor, se eu fizer algo errado aqui, me perdoa. E ele pensa que Deus diz, se você fizer algo errado, você tal. Não. Paulo disse, vamos lá, Paulo disse aos Gálatas, os Gálatas eram tremendos. Os Gálatas 1, 6 e 7.
que Paulo fez? Ele foi lá para os Gálatas, pregou a graça lá, em tudo que era igreja. Paulo foi açoitado, ele foi apedrejado na Galácia, saía de uma cidade e ia para outra, corrido, pedra em cima. Aquele povo que estava na cidade anterior, corria junto com ele para outra cidade, porque sabiam que ele ia falar da graça em outra cidade. Quando ele chegava lá, já tinha gente para apedrejar de novo. Era assim que Paulo trabalhava na Galácia. Esses que perseguiam a Paulo já seguiam a Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré já tinha recebido, Jesus de Nazaré já tinha ido embora e já tinha chamado Paulo não como Jesus de Nazaré, mas o ressuscitado chamou Paulo e disse para ele: olha, você vai ser o meu missionário, a sua missão é levar essa palavra que eu vou levar a você lá no paraíso até os gentios. Você vai ser o meu embaixador. E Gálatas 1,6, Paulo ficou surpreso porque ele chegou na Galácia e aconteceu isso aqui, ó. Estou surpreso de que tão rapidamente vos afastastes de quem vos chamou pela graça de Cristo. Veja, eu levei a graça de Cristo para vocês, para seguir um evangelho diferente. Eu levei para vocês a graça, vocês estão querendo um evangelho diferente do que eu apresentei. Se eu sou a pessoa que Deus chamou para levar até vocês essa palavra, vocês querem o quê? Jesus de Nazaré de novo? Não adianta, Jesus de Nazaré foi judeu, ele já morreu na cruz, já cumpriu o que ele tinha que fazer, já perdoou os pecados, vocês vão viver debaixo de pecado de novo? Verso 7, não é que haja outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Perverter significa mudar, alterar, corromper uma coisa pura. Hoje em dia, para a gente ter uma boa definição disso, naquele tempo não dava para saber exatamente como é que era isso, era difícil. Hoje em dia você vê isso claramente no YouTube, você vê isso no Facebook, você vê isso no Instagram. Você abre o YouTube, vê um cidadão sentado, paletó e gravata, falando um monte de bobagem, pagando horrores, pagando para as redes sociais, botarem ele ali na primeira página. Qualquer um que abre lá, está lá o bichinho bonito de terra, todo banhadinho, bonito, cabelinho bem bacana, o videozinho para falar mentira. Perverter o evangelho de Cristo. Foram reconciliados os Gálatas, foram aproximados e depois foram enfeitiçados e perderam o rumo. Ser enfeitiçado é uma maldição, é uma desgraça. A pior coisa que tem é o feitiço. Eu não estou falando de macumba aqui não, estou falando de feitiço, de ensinar coisa diferente para confundir a cabeça das pessoas. E hoje estão fazendo isso até com a graça. Até com a graça. Ponto 4. O fundamento. Deus já se reconciliou. Não é o homem que buscou a reconciliação com Deus. Entenda isso, sempre vem a Deus primeiro reconciliando. Aí em 2 Coríntios 5,18, Paulo disse: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que Cristo fez? Reconciliou-me com Ele, a todos nós, e depois chegou e disse: agora eu vou dar a vocês uma embaixada. Cada um de vocês é uma embaixada. Vocês vão levar esta palavra para outros, palavra da reconciliação. Então, a nossa pregação não é arrependa-se, que nem Pedro fez lá no dia de Pentecostes. A nossa pregação é reconcilie-se com Deus. O Pai está lá. Olha, essas pregações de domingo à noite, eu já fiz muito isso. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Quem quer aceitar Jesus, vem à frente. E quando você vê que ninguém levanta a mão, a maquinação da carne é terrível. Você fala: pô, se ninguém for na frente, vão achar que a mensagem que eu estou pregando não funciona. Então ele fica insistindo: venha à frente. Tem alguém, tem visitante aqui? Venha à frente. Então, venha. Quase que fala: pelo amor de Deus, Jesus está aqui, de braço aberto, você não faz nada. Se morrer sem Cristo, você atravessar essa rua e o carro vier e te pegar, e aí já joga praga em cima. É terrível o negócio. A pessoa fica com má consciência e diz: bom, eu vou ajudar a igreja, eu vou fazer o que ele está pedindo. E não existe isso. Ele já nos reconciliou. É só dizer: olha, se você entende essa palavra, abençoado, você está reconciliado com Deus, e acabou.
que Deus estava em Cristo, 19, reconciliando consigo ao mundo. Está muito claro. Você que está na internet, dá para ler aqui? Não, 19. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta aos homens os seus pecados. Você vai pedir perdão a Deus pelo seu pecado? Hoje, 11 de janeiro de 2026. Fala sério, abençoado. O embaixador só existe porque, número 1, a guerra terminou. Acabou a guerra. Você vai guerrear com quem ainda e contra quê? Não, a guerra acabou. Arrependimento de quê? Acabou. É reconciliação. Deus está em paz contigo, esteja em paz com Deus também. A reconciliação já foi feita. O rei já estabeleceu a paz. Diga assim: tudo está bem. Deus está bem comigo. Então eu estou bem com Deus. Eu não tenho que guerrear e dizer: Senhor. Olha, agora vem um negócio bem interessante aqui, ó. Nós não anunciamos, nós não estamos aqui. Hoje é muito comum isso aqui, essa palavra que eu vou falar aqui agora. Hoje em dia há um tratado de negociações políticas no mundo. Nós não estamos aqui anunciando um tratado de negociação com Deus. Senhor, olha, eu preciso falar contigo, por favor, me perdoa. Eu não consegui fazer aquilo que o Senhor esperava, eu não sou aquela pessoa, eu estou vivendo assim, assim, assado. Não tem tratado de negociação. Cristo, na cruz, Ele assinou o tratado de negociação contigo. Onde Ele assinou e disse: está tudo bem, abençoado, a partir de agora, estamos kit. Beleza, está tudo pago. Ponto 5. O perigo que existe. Viver como servo depois de ter sido embaixador. 2 Coríntios 6:1. Assim, pois, nós, como seus colaboradores de Cristo, vos exortamos também a que não recebais a graça de Deus em vão. Será que teve gente que recebeu a graça de Deus em vão? Ué, os Gálatas. Os Gálatas, na Bíblia está isso. Aqui hoje em dia? Tem. Receber a graça de Deus em vão significa o quê? Tornou-se embaixador, mas aí entrou um medo no coração dele. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Alguém me disse que isso aí é mentira, não sei o quê, acho que eu vou voltar. Continuar vivendo como servo por medo. Não tenha medo de Deus, abençoado. Não tenha medo de Deus. Deus é teu Pai. Tudo que Ele faz para você é para o teu bem. Servir por culpa, não por identidade. Tem gente que serve por culpa. Ah, se eu não fizer isso, Deus vai ficar triste comigo. A pessoa chega na graça, a graça é muito tranquila demais da conta, né? Aqui não tem gente correndo para lá e para cá, não tem. Você entra num repouso que até muitas vezes é exagerado. É um exagero o repouso da graça, mas acontece. Você vai num sistema, você vê gente uniformizada, correndo para um lado, correndo para o outro, e pega pote não sei do que, pega a toalhinha não sei das quantas, e pega o negocinho da ceia, pãozinho. Aqui não tem. Obreiros, aqui o Senhor entrou no seu repouso, porque está tudo cumprido. Então aqui, repouso mental. Paulo teve que dizer para os Tessalonicenses que eles estavam parando de fazer tudo, de estudar, de trabalhar. Vão trabalhar, estudar, porque o Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Vai viver a vida, tá? Então o perigo, receber a graça em vão, significa o ponto 3, obedecer sem desfrutar da reconciliação. Tem gente que obedece, mas por que eu estou obedecendo? Eu não sei, está tudo bem. Dizem que eu estou na graça, então eu estou. A graça não falha. Vai para a praia. A graça não falha.
A graça, deixa eu deixar isso bem claro para quem já saiu da graça e hoje está em algum sistema por aí achando, eu estava na graça, mas aconteceram umas coisas comigo que eu achei que a culpa é da graça. A graça não falha. Nós é que podemos esvaziar a graça em nossa mente, esterilizar a graça em nossa mente, ou seja, fazer ela perder o efeito, ou formalizar a graça. O que é formalizar a graça? É fazer dela um ritual. Sistema religioso em graça. Pode acontecer. É valorizar mais a estrutura do que o amor pelas pessoas. E nós estamos aqui para mostrar exatamente o contrário. Então, fazendo umas aplicações práticas, encerrando com algumas perguntas. Na sua vida pessoal, você serve, especialmente para quem está na internet agora, tá? Você serve tentando ser aceito ou porque já foi reconciliado? Por que você serve o Senhor? Sua obediência nasce do medo ou da identidade? Você se vê como representante do reino cotidiano? Sim. Na igreja, formamos servos dependentes ou embaixadores maduros? O embaixador, ele está sozinho lá no país, outro país. Ele não fica ligando para o governo perguntando, o que eu falo agora? Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Tem que saber. Valorizamos mais funções ou identidade? Identidade. O que você é lá na igreja? Eu sou diácono, presbítero, ou que não é presbítero. Se impertiga todo para falar, muda a voz. Não. A liderança controla, a liderança onde você está, abençoado, na sua congregação aí, ela controla ou ela capacita você? Se a liderança controla, pense agora no governo também. O governo não pode controlar, o governo tem que capacitar. Se a liderança controla você, você está manipulado. A função da liderança em graça é capacitar. Mas fulano agora o pastor ensinou alguém que está pregando melhor que ele. Que bom! Sinal que a palavra vai correr mais ainda. Aqui não tem ninguém competindo com ninguém. Na missão, servos executam tarefas. O servo é um funcionário público, abençoado. Nada contra o funcionário público. Mas o servo, ele tem uma tarefa. A função dele é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Os embaixadores, eles comunicam o quê? Uma realidade. Não levamos religião para ninguém. Levamos reconciliação. E se a pessoa é católica, ela tem que vir para cá? Não, se ela está reconciliada com Deus e achar que ela aguenta ficar lá ouvindo blá, 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 fique. Não aguenta. Tenho certeza que não aguenta. Mesma coisa se você está recebendo a palavra da reconciliação e não de religião, e você está numa religião, ouvindo o pastor dizer o tempo todo, irmão, obrigado, Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe. Meu irmão, quarta-feira, hein? Quarta-feira, a busca do Espírito Santo. Meu irmão, sexta-feira, corrente dos 345 mil, não importa quantos são. Isso não existe. Então nós não levamos religião. Mas a graça não é religião? Não. Ela pode virar sistema? Pode, mas aqui não. Ela pode virar sistema com quem quiser pegar a graça para sistematizar lá fora. Aqui, neste ministério, nesta palavra que nós estamos ensinando, não há proceder para isso. Sintetizando tudo e encerrando. O servo obedece ordens. O filho conhece o pai e o embaixador representa o reino. Cristo não nos chamou apenas para trabalhar para Ele, mas para viver a partir dele, do ensinamento que você tem. Conclusão:
Deus não nos libertou do pecado para nos manter na servidão do medo. Você foi liberto do pecado e vai continuar com medo de pecar? Não. Ele nos reconciliou para nos tornar representantes conscientes do seu reino. Ou seja, diga: eu sei o que estou fazendo aqui. Eu tenho a mente de Cristo. Cristo vive em mim. Eu sei qual é a minha função, qual é a minha missão. E a minha pergunta para você que está aí, né? Esse aparelhinho que me liga a você no mundo inteiro, você também crê nisso? Então ótimo, então receba esta palavra. Você vai viver o melhor ano da sua vida com esta palavra em sua mente. Livre do medo, livre da culpa, livre da mentira, livre de tudo que você possa imaginar. Aprenda a viver em liberdade. Tá bom? Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.